investidores, Bitcoin sendo cotado a 34.400 dólares nesse momento. E nesse vídeo a gente vai fazer aqui uma nova análise do Bitcoin. BTC explodiu aí nos últimos dias, né? Isso mexeu bastante com as emoções do mercado, muita gente eufórica, muita gente decepcionada. E vamos aqui nessa análise tentar fazer um diagnóstico e trazer aqui toda essa salada de emoções para um ponto talvez um pouco mais razoável. Nem muito otimismo, nem muito pessimismo. Emoção e mercado financeiro é algo que muitas vezes não combina. Então, se você for novo, convido a se inscrever para que você possa continuar acompanhando a atualização do nosso conteúdo. E se você já é inscrito no canal, chega dando like aí para você fortalecer a nossa comunidade. Inclusive, eu quero deixar aqui um super like para vocês, investidores. Passamos dos 11 mil inscritos aqui no canal. Amo vocês, vocês são foda, vocês merecem esse super like. Bom, então tem bastante coisa legal pra gente falar. Não sei nem se vai dar pra falar tudo nesse vídeo. Se não der, a gente quebra num outro vídeo. Aí eu trago talvez amanhã ou nos próximos dias uma nova análise do Bitcoin pra gente complementar e falar de tudo que a gente tem pra falar, porque o movimento foi forte. Isso é muito legal, que gera pauta pra gente discutir. É muito chato quando o mercado fica na lateral, né? Mas vamos lá então. Vamos ao trabalho. Bitcoin, investidores, uma tendência de alta aqui em 2023. BTC já saiu lá daqueles... Desde 21 de novembro foi quando ele fez a mínima no crash da FTX. A gente já tem uma alta aqui, ó, de 127%, né? BTC engatou aqui uma bela uma tendência de alta, respeitou aqui uma linha de tendência, tá vendo? Durante um bom período de tempo. Encontrou resistência nessa região dos 30k durante um bom período de tempo e fez o rompimento aqui, ó, nesse último dia 23 de outubro, fez o rompimento com um candle de autoridade ali. Esse candle trouxe um volume financeiro interessante. A questão de volume financeiro no BTC começa a ficar interessante, investidores. A gente começa a ver volume forte entrando, tá vendo? A gente teve um pico de volume aqui que a gente não via desde março de 2023, né? E esse movimento levou o Bitcoin a praticamente fechar. Ele quase fechou um gap que a gente tem lá nos futuros da CME. Vamos ver, fechou realmente. Ontem ele fechou esse gap, a gente tinha um gap ali entre 34.500 e 35.200. A gente falou muito tempo desse gap aqui. Eu acreditava que ou esse gap aqui de baixo dos 20.300 seria fechado, ou esse gap aqui dos 34.500 seria fechado. A gente acreditou por muito tempo que esse dos 20 mil poderia ser fechado antes, né? Mas o BTC, seguindo aí na narrativa dos ETFs, que... Cara, já dá pra dizer que tá aprovado, já tem muita coisa acontecendo, explodiu, e aí só nessas últimas semanas, do dia 11 de setembro pra cá, a gente já viu uma movimentação do BTC de algo em torno de quanto? De 41%, né? É uma movimentação legal porque movimenta o mercado, chama atenção de novo pro Bitcoin, para as criptomoedas, chama atenção aqui também no YouTube. Isso acaba sendo muito bom pros canais, acaba sendo muito bom para quem produz conteúdo, né? E também é bom para as carteiras de longo prazo de quem tá holdando BTC aí. E, bom, o BTC, investidores, atingiu aqui uma zona de resistência, né? Aquela região de resistência ali, ó. Vamos ver como que ele vai se comportar agora. A gente pode dizer que ele foi, né? Ele passou dos 30. Ele vai se consolidar? Não dá pra dizer. Não dá pra dizer. A gente pode ver que o movimento ainda é um movimento praticamente vertical aqui, né? Vamos ver como que o mercado vai digerir essa movimentação, né? E se o Bitcoin de fato vai conseguir se consolidar acima dos 30 mil dólares. Certo? Acredito que ele deva voltar a retestar a região dos 30 mil, essa região aqui que foi uma resistência, né? Será testada agora como um suporte em algum momento. O fato é que o Bitcoin está aqui numa frequência muito forte de alta e a gente não sabe até onde essa alta pode chegar. Pode ser que a gente tenha chegado aqui no seu limite, né? A gente já vê o Bitcoin em uma sobrecompra no time frame. A gente tem aqui 87 pontos no diário. No 12 horas também sobrecompra, 8 horas sobrecompra, 4 horas sobrecompra, 1 hora. A 1 hora ele já deu uma aliviada, né? Ele tá aqui em 62 pontos, mas a gente vê que nesses time frames mais altos, sobrecompra em praticamente todos. No semanal também, entramos ali na região de sobrecompra, acabamos de entrar, né? Então, assim, é um movimento que tá esticado já, né? Tá esticado, mas, cara, o Bitcoin ele é frenético, ele pode ainda se projetar um pouquinho mais acima até que venha uma correção. A única certeza é que vai vir a correção, tá? Se vai ser uma correção apenas desse último movimento, ou se vai ser uma correção de todo esse movimento de alta aqui, vamos aguardar pra gente ver em um momento futuro aí o que vai acontecer pra gente tentar tirar conclusões aqui, tá? E aí, investidores, muita gente se pergunta, pô, fiquei pra trás, agora já era... Começa a bater aquele FOMO, né? O Fear of Missing Out, aquele medo de ficar para trás, medo do Bitcoin lá romper a máxima histórica.
E, bom, acho muito difícil isso acontecer nesse momento. A gente precisa ver como que o Bitcoin vai se comportar agora dentro dessa casa dos entre 30 e 35 mil dólares. Nós cogitamos aqui durante um tempo, né? Eu lembro que nessa fase do mercado aqui a gente estava cogitando ver o Bitcoin atingindo esses 35 mil dólares. E, bom, ele acabou chegando meses depois, né? Meses depois, praticamente 6 meses depois, ele foi lá na casa dos 35 mil dólares. Eu acho que o Bitcoin ainda vai precisar fazer muita força para se consolidar nessa casa acima dos 30 mil. Acho que não tem nada garantido ainda, apesar de, claro, o mercado é democrático, todo mundo tem o direito de achar aquilo que quiser e todo mundo tira suas conclusões e toma suas decisões com base naquele conhecimento que tem, né? E também na experiência que possui. E eu já vivi muita coisa nesse mercado. Eu lembro também daquele ano de 2019, a gente teve um mega pump, ó, só para vocês verem, em 23 de outubro de 2019, mais ou menos nessa mesma época do ano, né? Ó, a gente teve um pump de 44%, depois a gente viu uma queda de 38%. Toda vez que a gente vê um candle verde bem grandão que aparece no gráfico, isso mexe com a emoção de todo mundo, dos touros, dos ursos, né? E eu tenho uma compreensão clara do impacto dos ETFs para o Bitcoin e para as criptomoedas. Isso realmente é um marco histórico, né? E o ponto é que eu acredito que esse capital que vai entrar, ele não vai entrar agora esse mês. Ele não vai entrar todo esse mês. Ele não vai entrar todo mês que vem. Não vai ser todo em janeiro. Esse capital ele vai começar a entrar aos poucos, até porque o ambiente de investimentos ele continua péssimo, investidores. Os riscos que estão sendo trazidos pelo macro continuam os mesmos. O mercado como um todo, as economias, as grandes economias do mundo estão à beira do colapso. E isso pode afetar ainda as criptomoedas, Bitcoin, enfim. Tem gente que acredita que não afeta, tem gente que acredita que afeta e, enfim, legal. Cada um, é o que eu acabei de falar, a gente tira as nossas conclusões com base no nosso conhecimento e na nossa experiência. E não quer dizer que um seja melhor que o outro, enfim. Mas eu ainda vejo um ambiente de muito risco e a gente precisa ver como que o Bitcoin vai se comportar agora nessa nova casa, nessa nova faixa de preço. E eu acho que oportunidades ainda surgirão, tá? Mas assim, cara, tire uma lição, não fique zerado no mercado, tá? Não fique zerado no mercado. A gente tem que tentar aproveitar as oportunidades da queda e tem que realizar as compras no medo extremo do mercado e não na euforia. O mercado já entrou em ganância, E assim, quem não montou nenhuma posição até agora vai ter que esperar uma oportunidade e eu continuo acreditando que ela pode vir, tá? A gente pode ter boas oportunidades aí para comprar Bitcoin ainda abaixo dos 30 mil dólares aí, continuo olhando para aqueles 25, não descarto 20 mil dólares ainda, enfim, respeito a opinião de todo mundo, mas Pra mim, tá muito cedo pra virar a mão ainda, tá? Tá muito cedo pra virar a mão. Tem muita coisa pra acontecer ainda. Eu tô em outubro de 2023, eu acredito que esse mercado vai estar formando topo lá pra primeiro semestre de 2025. Tem muita coisa pra acontecer, entendeu? Então, com base em tudo que eu já vivi aí, eu não dou nada por garantido, assim como não dou nada como perdido quando a gente tem outros tipos de cenário se configurando, tá? Só tenho uma impressão de que o mercado está antecipando demais aí essa questão dos ETFs que vão começar a se concretizar só lá no ano que vem. E, enfim, eu acho que eu também subestimei um pouco a capacidade do mercado de antecipar esse movimento, né? Isso é um ponto que é um erro que eu devo assumir aqui. Mas a gente ressalta pela milésima vez nesse vídeo, precisamos ver o que vai acontecer. E aí tem uma outra narrativa de gente que estava falando aqui, Adriano, mas a economia, os caras que conduzem a política monetária dos Estados Unidos podem começar a imprimir dólares e isso pode inundar aí o sistema de liquidez. E cara, por que eles já não fizeram isso então? Porque eles poderiam ter imprimido dólares durante todo esse período de drama do mercado americano aí. Por que eles já não começaram a fazer isso? Você parou para refletir? Por que eles iam esperar o mercado chegar nesse ponto? Imagine uma criancinha que está assim, ó, brincando na beira do precipício. Essa é a economia americana. Se eles têm a possibilidade de imprimir dólares, por que eles iam esperar a economia americana, que no caso é a criancinha, chegar na beira do precipício? Você não acha que isso é um risco desnecessário? Já era para ter imprimido há muito tempo, entendeu? Inclusive, a gente teve aquela situação da crise bancária em março. Por que não jorraram o sistema, não imprimiram dólares e fizeram o sistema jorrar de liquidez para corrigir logo esse problema e o Biden ser reeleito? Sabe por quê? Porque eles não podem, investidores. Não é tão simples assim. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, eu vou até dar uma olhada aqui no gráfico do M2. Olha o que aconteceu nos últimos anos, tá? Não é tão simples assim essa questão da impressão monetária. De fevereiro de 2020 até abril de 2022, eles elevaram
a oferta de dólares em uma margem de 43% no mercado. Isso aqui fez com que a gente tivesse essa crise inflacionária. E eles não podem fazer isso aqui novamente, sabe por quê? Porque o dólar é um instrumento de manutenção de poder para os estadunidenses. E eles não podem simplesmente matar o dólar. Eles sabem que se eles voltarem a imprimir dólares, a inflação vai explodir. E aí, essa fuga que está acontecendo do dólar vai se intensificar cada vez mais. Eu já vi um vídeo do Donald Trump assumindo isso, que em função da perda de poder do dólar, a hegemonia da economia americana perante o mundo está sob risco. E eles sabem que eles não podem fazer isso. Imprimir dólar é colocar sob risco o poder que eles exercem no mundo por décadas, né? Então, eles têm uma difícil decisão a tomar. Ou eles destroem a economia ou eles destroem a moeda. E é muito mais fácil eles deixarem a economia mergulhar numa recessão ou correrem o risco de uma recessão aí de 1 ano, né? Para depois voltarem a acelerar novamente. Aí sim, começar a imprimir dólares e controlar essa inflação. Imprimir dólares com a inflação controlada, né? Acho isso muito mais razoável do que você imprimir dólares nesse momento atual e simplesmente colocar sob risco o poder que eles exercem o resto da vida, né? Seria uma decisão muito burra e eles não são burros. Os caras de lá do Comitê de Política Monetária, tudo cara formado em Harvard, eles são muito mais inteligentes que a gente, eles sabem que eles não podem fazer isso, por isso que eles não fizeram até agora, e é por isso que o mercado tradicional continua sob risco, né? Risco de um setor quebrar aí, um setor da economia quebrar, e aí a gente vê um contágio, uma quebradeira generalizada, e isso aí pode afetar todos os produtos do mercado financeiro, os produtos de investimento, e eu acho que isso seria sentido até por criptomoedas também. Então essa é a minha opinião em relação às narrativas do momento aí, investidores. Se vocês gostaram da análise, não esqueça de deixar o like aí, a gente volta a trazer um vídeo do Bitcoin aqui no canal nos próximos dias. Se não é inscrito, se inscreva para continuar acompanhando as nossas atualizações. Um forte abraço e até a próxima.